Sejam todos bem-vindos. Daremos início a essa aula sobre função do tipo exponencial. Na aula anterior, nós estudamos a função exponencial, onde nós tínhamos uma definição dada pela forma f de x igual a elevado a x, onde esse a é um número real, ele é maior do que zero e ele é diferente de 1. Temos também que essa função pode ser definida partindo do conjunto dos números reais e tendo como contradomínio o conjunto dos números reais positivos. O que iremos fazer hoje, nesta aula, é ampliar esse conceito de função exponencial, fazendo algumas alterações nela. Para isso, nós trataremos aqui de funções, chamarei aqui de funções do tipo exponencial. Na aula de hoje, trataremos de função do tipo exponencial, que são funções que têm essa característica, esta forma, e que são construídas a partir do gráfico de uma função exponencial. Uma observação aqui se faz em relação a domínio e contradomínio. O domínio continua sendo o conjunto dos números reais. Essa função que iremos estudar hoje continua a estar definida em toda a reta real. Porém, no contradomínio, nós devemos ampliar também para o conjunto dos números reais, porque agora, de acordo com as alterações que faremos no gráfico, perceberemos que ele também assumirá valores negativos. Repito, a depender das alterações que fizermos no gráfico dessa função. Tomemos então alguns exemplos. Eu tenho aqui a função dada por f de x igual a 3 mais 2 elevado a x. Então, eu tenho uma função que é dada pela forma g de x igual a 2 elevado a x, como espécie de função referência. E em cima dessa função, eu irei, então, fazer uma translação de 3 unidades. Ou seja, eu vou aumentar a imagem de todo mundo 3 unidades. Aqui eu tenho em verde a função g de x igual a 2 elevado a x, que, como vemos, ao passo em que eu faço uma soma de 3 unidades, o que ocorrerá com o gráfico é essa elevação de 3 unidades, ou seja, o gráfico é transladado 3 unidades acima. Isso porque o número que eu somei é um número positivo. E é 3 unidades porque esse número foi 3. Bem, dessa forma, o que nós temos é o seguinte. A função 2 elevado a x, perceba que ela é uma função que vai se aproximando do zero, desde que eu ande para menos infinito. Então, essa função vai encostando no zero. Porém, a função 3 mais 2 elevado a x, à medida que x vai para o menos infinito, ela vai encostando não mais no zero, e sim irá encostando no 3. Isso porque ela subiu 3 unidades. Bom, vamos fazer o seguinte. Essa linha, que é o eixo x, no qual a função 2 elevado a x se aproxima, ela receberá o nome de assíntota horizontal. Vamos gravar esse nome. Assíntota horizontal. O que é a assíntota horizontal? É uma reta horizontal no qual o gráfico vai se aproximando cada vez mais dela. O que podemos perceber aqui é que a função g de x igual a 2 elevado a x tem como assíntota horizontal o próprio eixo x, onde nós temos y igual a 0. Porém, a função que subiu 3 unidades tem como assíntota horizontal a reta y igual a 3. Tudo bem? Então, vamos agora para um outro exemplo, onde eu vou mostrar uma outra alteração causada pela função. Aqui eu tenho menos 3 mais 2 elevado a x. O que eu percebo é que nós iremos fazer uma translação de 3 unidades, porém agora é para baixo, em relação à função 2 elevado a x. Então, aqui eu tenho em verde a função 2 elevado a x, o gráfico da função
2 elevado a x. E aqui em vermelho eu tenho uma translação para baixo. Isso ocorreu por causa desse menos 3 que está sendo somado à função 2 elevado a x. Outra observação. A assíntota horizontal de 2 elevado a x é a assíntota y igual a 0, que é o eixo x. Porém, a assíntota da função alterada, que é a função g de x igual a menos 3 mais 2 elevado a x, é a reta y igual a menos 3. Vamos então ao próximo exemplo, onde eu deverei fazer o gráfico da função 2 menos 1 meio elevado a x. Aqui são feitas duas alterações em relação à função exponencial. Então, vamos a cada uma delas. Inicialmente, eu tenho como referência a função 1 meio elevado a x. Trata-se, então, dessa função aqui, ó, 1 meio elevado a x. Tá? É uma função que é decrescente. Isso ocorre porque a base é um número entre 0 e 1. Em seguida, eu multiplico ela por menos 1. Note que tem um sinal de menos precedendo a base 1 meio. Então, multiplico ela por menos 1. Essa multiplicação por menos 1 consiste em fazer uma reflexão em relação à horizontal. Então, o que ocorrerá aqui é um gráfico que é simétrico ao primeiro. Em seguida, nós temos uma outra alteração, que é a soma de duas unidades, que, como já sabemos, fará com que este gráfico que eu acabei de desenhar suba 2 unidades à frente. Então, ele vai assumir aqui essa função cujo gráfico está em vermelho. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro eu fiz menos 1 meio elevado a x. E aí deu este gráfico aqui, ó. Este aqui. E a segunda alteração consistiu em somar 2 unidades. Então, eu elevo ela 2 unidades. Dessa forma, a nossa assíntota horizontal será a reta y igual a 2. Ok? Então, vamos à frente para mais aplicações de funções desse tipo, que são as nossas funções do tipo exponencial.